O Senhor Jesus. Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e existe uma passagem bíblica no Antigo Testamento, nos 10 Mandamentos, que vai estar escrito que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Lá na Bíblia hebraica vai estar escrito lo-tsar. Lo, que é não, tsar, que é carregar. No nosso idioma foi traduzido para não tomarás. E eu estava aqui meditando na carta de Efésios, quando Paulo ele escreve aos Efésios sobre a vida no Espírito. É claro que eu sou da opinião que quem não tem vida com Deus não deve falar de Deus, não deve pregar. Ele deve primeiro se consertar. Então eu estava lendo aqui o que Paulo fala sobre a vida no Espírito. O que é uma vida no Espírito? O que é verdadeiramente ser um discípulo de Jesus quando ele fala assim, olha, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, é se vocês amarem como eu vos amei. Então, o que é uma vida no Espírito? Paulo, ele explicando aos Efésios o que era uma vida no Espírito, ele fala assim, digo porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso está lá em Efésios 5, 16, não em Efésios 6, está em Efésios 5, 16. Então Paulo fala que quem anda em espírito, ele já não vai cumprir as vontades pecaminosas da carne. Ele já começa falando isso. E no Antigo Testamento, quando se falava do lo-tsar, que era não tomar ou não carregar o nome de Deus em vão, uma das coisas que Deus exigia que o povo fizesse, ou que o povo fizesse, era que não andasse segundo a concupiscência pecaminosa das nações. Hoje em dia nós estamos vendo um número crescente de pessoas intituladas evangélicas que andam sim de acordo com costumes mundanos. E Paulo, quando ele começa falando com os Efésios, ele já fala, andai em espírito e vocês não vão cumprir concupiscência da carne. Ou seja, quando você andar em espírito, você vai andar conforme um cidadão que foi verdadeiramente regenerado pelo Espírito Santo. E ele continua no seu discurso, e ele fala assim, ó, porque a carne, ela sempre vai cobiçar contra o espírito. Ou seja, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é concupiscência, iniquidade, vai sim conspirar contra o Espírito Santo para que nós não andemos segundo o Espírito de Deus. E quem não anda segundo o Espírito de Deus, ele não é filho de Deus. Fala lá em Romanos 12, que só os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 14. É só os que andam no Espírito de Deus é que são filhos de Deus. E quando Paulo fala isso, olha, o Espírito, a carne cobiça contra o Espírito. E o Espírito contra a carne são opostos uns aos outros para que não faças o que quereis.
Continuando, versículo 18. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus não está debaixo da lei. Mas essa lei aqui que ele está falando não é a lei do pecado. Não é a lei de Moisés, é a lei do pecado. E quando Adão caiu em pecado, o primeiro homem caiu em pecado, ele trouxe uma lei que mantinha o homem preso na carne e nos seus desejos pecaminosos. E o Espírito de Deus, ele veio livrar o homem dessa lei. Lá em Romanos 8, fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. É dessa lei que Paulo está falando aqui. Que quem é guiado pelo Espírito de Deus não está debaixo da lei do pecado. Continuando. Porque as obras da carne são conhecidas, se manifestam. E já começa com uma lista grande: adultério, prostituição, lascívia, feitiçaria, idolatria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, bebedice, glutonárias, coisas semelhantes. Olha um monte de coisa que a carne é contaminada por causa da concupiscência. Mas Paulo fala da vida no Espírito, aí ele vai falar: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é benignidade, fidelidade, fé, mansidão e temperança, que contra essas coisas não há lei. Não há lei contra essas coisas, porque quem vive por Cristo, em Cristo, já crucificou a carne com as suas concupiscências. Isso se encaixa em lotzá, que é não carregar o nome de Deus sem ter vida com Deus. E se carregar o nome de Deus sem ter vida com Deus, vai estar carregando o seu nome em vão. E isso é pecado. E no livro de Provérbios 28, versículo 9, fala que quem desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração vai ser pecado. Então, para nós termos vida com Deus, nós temos que crucificar a carne com as nossas paixões, para que nós não venhamos viver, mas Cristo viver em nós. E assim nós vamos cumprir toda a lei de Deus, que exige que nós tenhamos uma vida santificada por Ele. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.